Ponto de entrada. Como incluir um módulo novo ali na lista de módulos do TOTS Proteus, junto ali com faturamento, financeiro, compras, estoque, e também customizar um menu para esse novo módulo que você vai criar. Tudo isso nós vamos ensinar para você em uma única aula. Se você aí quer se tornar um fera, um desenvolvedor ADVPL, você não pode perder essa aula. E se você precisa aprender de forma rápida, eu quero dizer que o conteúdo de hoje está presente na nossa formação de desenvolvedores ADVPL. Lá você vai aprender sobre o TL++, MVC e muito mais. E com esse conhecimento, você vai ajudar a sua empresa a reduzir os custos com o serviço de consultoria. Eu vou deixar um link dessa nossa formação, que nós estamos regravando diversas aulas nesse momento, aqui na descrição do vídeo. Mas se a sua empresa está com a demanda extremamente alta e você não consegue dar conta desta demanda, pode contar aqui com a RP Sistemas. Nós temos desenvolvedores que podem auxiliar a sua empresa e você para atender essa demanda. E claro que eu não poderia deixar de dizer que se você quer se tornar um desenvolvedor diferenciado, você precisa também conhecer os módulos do TOTS Proteus para entender melhor as dores de cada departamento e como funciona cada rotina de um determinado módulo, até que você consiga compreender onde você pode encontrar atalhos através de pontos de entrada para um desenvolvimento mais rápido e eficaz. Também vou deixar aqui os links dos nossos treinamentos funcionais aqui na descrição do vídeo. Mas antes de iniciar, é claro, eu não poderia deixar de te pedir um like aí para dar uma força para o nosso canal, porque dá um trabalhão montar esse tipo de conteúdo. Bom, já falei demais, bora que tela do computador. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento do sistema de RP TOTS Proteus. Nessa aula nós vamos iniciar o nosso projeto da biblioteca. E como primeiro passo eu vou falar aqui para você sobre a criação dos módulos customizáveis aqui dentro do sistema TOTS Proteus. Então eu vou ensinar você a criar um módulo customizável, colocar as nossas rotinas que estão aí do material de apoio no menu, para que você já consiga acessar e visualizar aí também. E vou explicar brevemente o que é um ponto de entrada. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você é sobre os módulos customizáveis. Então, vindo aqui em ambiente, ele está aqui no primeiro ambiente, que é o do ativo fixo, mas clicando aqui, ele abre a tela com todos. Então nós precisamos descer até o final aí, são mais de 90 módulos disponíveis aí dentro do sistema. E aqui por último, ele vai ter a nossa opção aqui de módulos específicos. Então nós vamos ter o módulo 96, vamos ter o módulo 97 e o 98, sendo o 96 o SIGA-ESP2, o 97 o SIGA-ESP e o 98 o SIGA-ESP1. Então aí, Proteus, ele já tem esses três módulos dentro do sistema e eles são próprios aí para você customizar eles como você queira. Eu vou selecionar o 97 aqui, que será o que nós vamos utilizar aí para fazer a nossa customização, mas primeiro eu quero que você veja ele sem nós mexermos. Então, já selecionei aqui o módulo 97, vou entrar aqui e aí ele cria um menu aleatório aqui pelo sistema com algumas rotinas dentro, onde nós vamos entrar depois lá no menu e fazermos as nossas customizações. Agora que você já viu aí como fica o sistema, vamos lá para a nossa documentação rapidamente. Então aqui eu trouxe a documentação do ESP-Nome e ele diz que aqui o ESP-Nome é um ponto de entrada. Então ele diz aqui na descrição desse ponto de entrada que é chamado na abertura do sistema e retorna o nome do módulo para o SIGA-ESP, ou seja, aqui ele mostra que a partir desse ponto de entrada, nós conseguimos ir lá e trocar o nome onde está específico para o nome que nós queremos aí do nosso módulo. Aqui ele tem também a descrição sobre a variável que devemos utilizar e aí ele retorna o nome do módulo na abertura lá do arquivo e tem também aqui o nome do programa. Tá,
eu expliquei aqui sobre o SP-Nome e que ele é um ponto de entrada, e aí você deve estar com uma dúvida, que é um ponto de entrada. Então, para complementar aqui a nossa explicação, eu fiz uma apresentação. Já aqui na tela da nossa apresentação, o que é um ponto de entrada, vamos avançar aqui para a nossa definição. Então, o que é um ponto de entrada? Pontos de entrada é uma forma que a TOTS criou para que o usuário possa modificar as rotinas padrões do sistema, a fim de adequar ela de acordo com os procedimentos utilizados na empresa. Então, para facilitar aqui o entendimento, eu fiz uma analogia. Então, vamos imaginar um rio aqui, e ao redor desse rio, nós vamos ter diversas casas. Então, imagine aqui o rio sendo Proteus e aqui as empresas. E essas residências aqui que já estão alocadas aqui no rio, elas usam o sistema aqui de forma padrão. Você não precisa de nenhuma modificação para que ele possa atender aqui, certo? Porém, note que nós temos aqui uma casa que ela está isolada pela floresta, né? Então, a floresta está aqui e aqui nós temos a nossa casa, ela está isolada e não tem acesso ao sistema, mas ela tem aqui uma necessidade específica. Seria necessário criar um acesso aqui, né, para que o rio chegasse próximo a essa residência e aí ele conseguisse usufruir. Podemos dizer aqui que esse acesso será o nosso ponto de entrada, pois não é necessário criar algo do zero para que você consiga ter acesso aqui ao rio. Então, vamos avançar aqui e aí nós temos aqui o nosso ponto de entrada. Agora, essa residência também pode aproveitar aqui da utilização do rio aqui do Proteus, tendo acesso a todos os recursos disponíveis apenas com uma pequena modificação aqui. Bom, para ficar mais claro, eu tenho um outro cenário. Então, falando aí do Proteus, imagine que você tem aqui a emissão de uma nota fiscal. E ao final da nota fiscal você quer que já emite um boleto. Esse boleto seja enviado automaticamente aqui para o seu cliente e ele receba. Então, dentro do sistema Proteus, você já tem a funcionalidade ali da emissão de nota fiscal. Então, vamos supor que o boleto ele não tenha nenhuma opção como padrão, mas tem um ponto de entrada ali que você, ativando ele, você consegue modificar já a rotina existente para que ele efetue todo esse processo. Então, ele vai gerar o boleto, vai enviar para o e-mail lá do seu cliente e ele vai receber aqui e fazer o pagamento dele. E isso é feito automaticamente após a emissão da NF. Então, podemos concluir que é possível alterar o sistema, aí através dos pontos de entrada, a fim de adequar uma ou mais rotinas já existentes de acordo com os procedimentos utilizados na empresa. Dessa forma, não sendo necessário o desenvolvimento completo de uma rotina customizada, por exemplo. Vale destacar que os pontos de entrada têm um limite para customização especificado pela TOTUS. Quais são os pontos de entrada disponíveis? Bom, cada módulo vai ter os seus próprios pontos de entrada e para localizar eles você pode fazer uma busca no TDN, que é a documentação oficial do Proteus. Como exemplo, eu separei aqui para você uma lista do módulo financeiro e do módulo fiscal. Então, aqui está a nossa documentação. Eu trouxe essas duas, pois você vai encontrar de duas formas aqui dentro do TDN. A primeira é aqui no formato de tabela, onde nós vamos ter aqui na primeira coluna os pontos de entrada, em qual versão do Proteus você consegue aplicar este ponto de entrada. Aqui nas observações ele traz uma breve descrição sobre o que se trata esse ponto. E aqui no link você tem acesso à documentação completa. Já aqui na lista dos pontos de entrada do fiscal, ele já apresenta diversos links. Então aqui você vai ter a sigla aqui PE, que ela representa ponto de entrada, o nome do ponto de entrada, e aí você vai ter uma descrição do que é esse ponto. Clicando no link, ele vai abrir aí uma documentação completa de como você faz a utilização dele. Então eu retornei aqui para a nossa apresentação. E agora eu quero deixar uma informação que é importante. Então, antes de qualquer alteração aí na rotina através de um ponto de entrada, você deve fazer os estudos e os impactos que este ponto de entrada vai afetar aí no sistema, a fim de deixar o Proteus com o melhor desempenho possível. Então, assim como uma implementação de uma customização, um novo módulo, uma funcionalidade do sistema, você deve sentar aí junto com a sua equipe de uma forma geral para fazer um levantamento do sistema e ver o melhor desempenho aí e a melhor solução para implementar este ponto de entrada, essa nova funcionalidade aí na rotina. E aqui eu quero deixar um ponto de atenção, que o ponto de entrada ele não deve ser utilizado como correção. Então vale ressaltar que apesar dos pontos de entrada efetuarem modificações nas rotinas padrões, elas não devem ser utilizadas para correções de erro.
a única função aí do ponto de entrada é para a adequação das rotinas aos processos da empresa. Em caso de erro em rotinas padrões, deve ser verificado a causa e a possível solução para a correção do problema. E, se necessário, deve ser aberto um chamado junto a TOTOS, solicitando a correção da rotina. Então, agora que você já sabe o que é um ponto de entrada, vamos lá para a nossa tela do VS Code para a criação do módulo de forma prática. Bom, já estamos aqui na tela do nosso VS Code e a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um fonte. Para isso, nós vamos vir aqui na parte superior, vai ter aqui a folhinha, nós vamos clicar nela e vai abrir aqui o nosso fonte e nós digitamos o nome do nosso fonte, vou colocar spnome.prw, que é a extensão aí da linguagem ADVPL. Agora, nós precisamos declarar aí a nossa user function. Então, vai ficar user function. Colocamos o nome que nós queremos, vai ser o SP nome, que nós vamos customizar. E abrimos e fechamos o parente. Agora declaramos a nossa primeira variável. A nossa primeira e única variável, na verdade, aqui, que é a local. Eu vou colocar caractere aqui. Então, set para o retorno, 2 pontos igual. E digitamos o nome que nós queremos, vai ser biblioteca. E aí, por último, nós devemos declarar o return e a nossa variável que vai ser retornada. Então, para a customização lá do nome do módulo específico, é basicamente isso. Agora nós vamos compilar e aqui você tem duas formas. A primeira é clicando com o botão inverso, vindo aqui na opção recompilar, ou você pode usar aqui a tecla de atalho, que já está escrito aqui, que é Ctrl F9. Finalizado aqui o processo de recompilar o fonte, então foi recompilado com sucesso. Então já acessei aqui a tela do sistema e desci aqui até o final, onde estão os módulos específicos. E agora note que o SIGAESP, onde nós fizemos a modificação, ele alterou o nome dele para biblioteca. Então esse é o primeiro passo aqui para a nossa customização, deixar o nome específico com o nome que nós queremos aí da nossa funcionalidade, que é um módulo exclusivo para a biblioteca do nosso projeto. Porém, o menu ele está o padrão ainda gerado pela rotina e agora nós vamos efetuar as modificações aí do nosso menu. Vou sair aqui do sistema. Aqui eu tenho uma pasta com todos os nossos fontes que vão ser utilizados aí no projeto. Então, aqui onde está mostrando as 3 siglas como MVC, são os fontes construídos aí utilizando o MVC. E aqui, este aqui, por exemplo, de editoras, é o nosso fonte antigo do projeto antigo, que está lá em bônus, que você pode utilizar e acessar aí para ver a outra arquitetura do Proteus. Então nós vamos clicar aqui no primeiro, pressionando a tecla Shift, clicar aqui no último, ele seleciona todos. Vou dar um Ctrl C aqui e vou até a pasta onde está o nosso workspace, onde você criou. O meu está aqui no disco local, dentro da pasta TOT. E aqui eu tenho uma pasta do meu workspace. Então, vou clicar aqui. Ele já tem o spnome que nós criamos agora há pouco. Vou dar um Ctrl V aqui. Ele colou todos os nossos fontes. E agora, ao retornar lá para o nosso VS Code, ele já apresenta aqui na lateral todos os nossos fontes disponíveis. Então, para você disponibilizar e acessar ali o programa, vai ser necessário compilar eles aqui. Eu vou compilar apenas um para o exemplo, mas isso você vai repetir aí para os demais. Então, vou compilar aqui o ACMVC, que é o fonte de acervos. Então, ele finalizou aqui a nossa compilação, logo aqui abaixo. E agora, com o fonte compilado, vamos acessar lá o nosso configurador para customização do menu. Bom, como anteriormente no nosso curso eu já passei pela parte aqui de customização do menu, uma aula só de manutenções, eu já vim aqui direto para a nossa tela de manutenção porque eu quero te mostrar o primeiro detalhe. Aqui, agora nós já temos aqui um módulo específico da biblioteca, que ele fica escrito biblioteca, e na frente personalizado, e é esse módulo que nós vamos selecionar. Bom, eu desmarquei todos aqui, vou marcar o módulo da biblioteca e vou pressionar aqui no OK. Bom, aqui como vocês já sabem, no canto esquerdo nós vamos ter o menu atual e no canto direito nós vamos ter o nosso novo menu. E para acessar e criar um novo menu, nós clicamos aqui em adicionar. Ele vai abrir todo o menu aqui para nós. Então aqui dentro do menu novo, a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar esses grupos que nós não vamos utilizar. Então, vou retirar aqui este workflow. Para isso, basta dar só um clique aqui em cima dele e depois vem aqui em cima na opção de remover. Ele apresenta a mensagem e aí
já saiu. Vou retirar aqui também os processos e vou repetir isso para os demais e vou deixar apenas aqui a nossa pasta de atualizações. Bom, então já removi os itens aqui disponíveis em cada pasta e agora nós vamos criar um novo grupo. Então aqui eu vou digitar como biblioteca MVC, pressionar o OK aqui. Agora ele tem um novo grupo e aí nós vamos adicionar um novo item que vai ser a nossa rotina do cadastro de acervos. Então vou clicar aqui em novo item. Aqui eu vou digitar a descrição. Agora vou trocar aqui para função de usuário e aqui devemos selecionar o nosso módulo da biblioteca. E agora por último digitamos o nosso nome do programa. Se você está com dúvida no nome do programa, é só retornar aqui no nosso VS Code e aqui você vai ter o nome da user function. É esse mesmo nome que você coloca lá. Lembrando que o nome da primeira user function aqui deve ser também o nome do nosso fonte. Então, vou copiar aqui o nome do nosso programa. Aqui não é necessário digitar o underline para chamar aqui o nosso fonte, por exemplo, pois aqui no tipo nós já especificamos que é uma função de usuário. Então, basta apenas digitar o nome mesmo. Vou pressionar aqui o OK. Então agora, aqui dentro do nosso menu, em atualizações biblioteca, nós temos aí a rotina de cadastro de acervo. Eu vou fazer isso para os demais módulos e já volto aqui para nós gerarmos o nosso menu. Bom, então já adiantei o vídeo aqui, cadastrei os demais que estavam faltando. Então agora nós temos os cadastros de autores, editoras, acervos, usuários e empréstimos. Lembrando que nós vamos utilizar a nossa biblioteca MVC aqui e também eu já cadastrei a parte de bônus, então você pode criar um novo grupo, colocar a biblioteca bônus e colocar aqui os fontes na antiga arquitetura aí do ADVPL para você conferir aí a diferença entre eles. Agora para nós gerarmos aqui o nosso menu, vamos aqui na opção de gerar, digitamos o nome do nosso módulo que está aqui em cima, que é o SIGA-ESP, agora basta clicar em gerar. Confirmamos a geração do menu, ele vai apresentar a mensagem que será feito um backup, nós dizemos que sim. Pronto, menu gerado, vamos lá para a nossa tela do sistema. Bom, então estamos aqui na tela do sistema, vou acessar aqui o módulo 97, que é o nosso módulo da biblioteca, e aí agora ele está com o nosso módulo customizado. Então, vindo aqui em atualizações, temos a nossa biblioteca do MVC e vamos acessar aqui nossa rotina do cadastro de acervos. Pronto, então já estamos aqui na tela da rotina e aí você pode explorar ela. Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês aí na aula de hoje. Um pouco do conceito do ponto de entrada, como você faz para customizar aí o nome do módulo, que no caso nós colocamos aí de biblioteca, e a customização aí do menu, como você faz para incluir o nosso material complementar e já ter acesso aí para ir explorando eles. Lembrando que você precisa compilar todos os fontes para conseguir acessar aqui no menu. E é claro que nas próximas aulas eu vou trazer detalhes da construção desses fontes. Então, nos vemos numa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. E aí, curtiu esse conteúdo? Então que tal ver todas as aulas que estão disponíveis nesse treinamento? Eu vou deixar um link dele aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter nos assistido até agora e aguardo você na próxima semana com muito mais conteúdo.